Ora, muito bom dia. Bom dia. Pois então, olha, não estava no ensaio também, mas eu vou já agradecer ao Rodrigo o convite, porque o mais legal de ser convidado para esse tipo de evento é que você vem dividir um pouco do seu conhecimento e acaba aprendendo muito mais. Isso é mesmo muito legal, muito bacana. Então, Rodrigo, obrigado pelo convite. Vou ter que dizer, né? Sou de 1979 e eu participei desse salto evolutivo e a gente não está conseguindo lidar com isso, tá? Então, vou começar falando sobre a incompatibilidade evolutiva e não só. Eu nem gosto de começar uma fala, uma apresentação com expressões ou frases que não sejam extremamente positivas. Eu acho assim que a gente vai dar o primeiro passo, tem que ser sempre para frente, tá? Mas como eu tenho um compromisso em dividir com vocês e trazer para vocês mecanismos, tá? Que façam com que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês com eficiência e com segurança, eu não tive como fugir disso. Mas vou trazer também, para começar a minha fala, uma frase. Essa frase, gente, é a última frase de um livro que eu acabei de escrever, e esse livro se chama Unlock the Secret, Como Manter uma Rotina de Treinos. Vou pedir a vocês que guardem essa informação, porque lá no final da minha breve apresentação, vamos voltar a esse tema. Nome do livro, Unlock the Secret, Como Manter uma Rotina de Treinos. Decoraram aí? Não ouvi, gente? Sim. É isso. Pois então, a frase é a seguinte: o exercício físico é aquilo que mais nos aproxima do que realmente somos. Zag, repete. O exercício físico é aquilo que mais nos aproxima do que realmente somos. Eu vou explicar essa expressão e a frase, mas de uma maneira diferente. A gente vai aqui bater um papo também, e no decorrer desse bate-papo, eu vou explicar a vocês como é que essa expressão da incompatibilidade evolutiva e essa frase, como ela se relaciona. Na verdade, não há uma relação muito bacana. O que acontece é que essa frase e essa expressão, elas ilustram uma verdadeira guerra, batalha, uma corrida que acontece no dia de hoje. De um lado, temos aí a simbologia dessa expressão, né, que quer dizer, que representa o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de açúcares, de álcool, e consequentemente deste mesmo lado tem lá o que? Tem doenças cardiometabólicas, tem mortes, gente, mortes evitáveis, tá? Por conta dessa incompatibilidade evolutiva. Mas do outro lado, do lado da parte do exercício, tem o quê? Tem indivíduos funcionais, tem pessoas com bons hábitos, tem pessoas saudáveis, enfim, tem vida, né? No sentido mais amplo da palavra. Agora eu quero perguntar a vocês, nessa corrida, quem é que está vencendo? Esse silêncio quer dizer o que exatamente? Percebi. Gente, se há uma corrida hoje, e de fato está acontecendo, onde de um lado temos doenças cardiometabólicas, temos indivíduos disfuncionais, e do outro lado nós temos, vou considerar que nós somos desse time também, do time que está buscando ter hábitos saudáveis, viver de maneira plena. Qual o lado que está vencendo? Podem falar com mais ímpeto, pujança, olha isso. Isso é factual. Ainda agora o Rodrigo falou aqui, mais da metade da população adulta portuguesa tem obesidade. Eu, como vocês sabem, sou treinador, eu faço muitas avaliações físicas, e vez ou outra aparece um atleta, eu me refiro a todos os alunos assim, tá, gente? Atleta. Que estão com sobrepeso, estão, às vezes, com obesidade e falam assim: não, mas olha só, meus exames estão todos, nível de triglicerídeos ok, glicemia ok, está tudo ok. Eu falo, olha só, ok até a página 3. Não sei se vocês sabem, mas desde 1985 a OMS considera a obesidade uma doença, tá? E você sim, existe isso, tá, gente? Isso existe. O peso metabolicamente saudável, é isso, tá? Então, ele mesmo estando com sobrepeso ou com um quadro de obesidade, seus indicadores clínicos e subclínicos estão dentro daquilo que a gente chama dos padrões normais e aceitáveis.
Só que olha só o fato de ele estar com obesidade já aumenta de 30% a 35% a chance dele morrer por uma doença cardiometabólica. Ou seja, aquilo não garante a ele, pelo fato de ele estar com indicadores, marcadores clínicos dentro do padrão, dos padrões normais, que ele de fato esteja 100% saudável. Até aí, estamos entendidos? Por que é importante trazer esse contexto dessa incompatibilidade evolutiva? É que, às vezes, você não está conseguindo manter a rotina de treinos ou ter bons hábitos, mas tem calma. Não é porque você, minha genética não ajuda, eu não gosto disso. Às vezes, gente, vocês estão só sendo vítimas desse ambiente hostil que nós vivemos hoje. É um ambiente obesogênico, depressogênico, e que isso interfere sim no seu comportamento, nas suas ações e, consequentemente, nos seus resultados. O Rodrigo até falou sobre isso aqui. Mas imagina, nós fomos feitos para o movimento. Hoje, a gente passa a maior parte do tempo parado, sentado, somos sedentários. O que é que acontece? Adoecemos. Naquele contexto, quando nós somos, nosso sistema morfológico, nosso sistema fisiológico, ele foi desenvolvido evolutivamente dentro de um contexto antagônico ao que nós vivemos hoje, completamente diferente. Tá? Então imagina, nosso cérebro ele foi concebido, só existia a luz natural e o escuro. Hoje a gente está completamente exposto a essa luz branca, a luz do telemóvel, e não só isso, a gente vai dormir, leva para a cama o telemóvel. Claro que isso vai interferir no nosso sono. Vamos adoecer. Estresse. Imagina, lá, quando nós éramos caçadores-coletores, nós tínhamos pico de estresse. E isso é até importante. Mas imagina, tínhamos alguma situação de risco, tínhamos que fugir de um predador, ativávamos esse mecanismo do estresse, mas passado este episódio, nós voltávamos ao estado normal. Hoje em dia não. Hoje em dia vivemos um estresse crônico. Nós nem sequer estamos em risco, então nós estamos em casa, não entendeu? Nosso coração está... Você nem sabe muito bem o porquê, e aquilo a médio e longo prazo nos adoece. Tá? Então olha só, o que é que eu quero deixar aqui para vocês, e que eu preciso que vocês tenham bastante atenção. Mesmo que vocês tenham uma autopercepção de que vocês não são capazes, o que não é do perfil de vocês, é tão difícil manter uma rotina de treino, ter aqui hábitos saudáveis, eu sei que isso acontece bastante. Isso não é totalmente verdade. Eu diria, isso nem sequer é verdade. Vocês são indivíduos que foram feitos para o estado de esforço. Exato. Você não me conhece de lado nenhum. Como é que você pode afirmar isso? Se você estiver inserido dentro do contexto onde você pode ser considerado um homo sapiens, você foi feito para o estado de esforço. Acontece muito, eu sei, e vocês entrarem naquele ciclo, você fala assim, Zagner, eu tento treinar, mas por mais que eu tente, eu começo e não consigo continuar. Né? Isso na neurociência, a gente chama de desamparo aprendido. É aquele ciclo onde você parece que nada não sai do lugar. E o pior, o passo seguinte a esse estado, e aí eu vou entrar um pouquinho na área da minha colega, na terapia cognitiva comportamental, chama de desesperança. Tô certo? Se eu estiver errado, pode me corrigir, tá bem? Desesperança. É quando você fala assim, quer saber? Pra mim deu. Como é que é? Comer minha fritura, tomar meu álcool, fumar, que se lixe, eu não tenho. Gente, não. Definitivamente não. Nós todos nós fomos feitos para o estado de esforço. E eu posso provar vocês. Anda aqui você. Nós somos seres incríveis. Você acredite ou não? Isso não está em discussão, isso é factual. Olha só. 600 músculos nós temos. 600 músculos. 360 articulações. A gente pode saltar, correr, mudar de direção, fugir de um leão. São 600 músculos, 360 articulações. Isso não é o suficiente para me convencer de que eu fui feito para o estado de esforço. Ok, vamos lá. Olha, a nossa potência aeróbica, também conhecida como VO2 máximo, está diretamente, eu disse, diretamente associada à nossa longevidade. Longevidade quer dizer que eu vou viver muito, né? E não só.
Longevidade está associada não só ao tempo de vida, como a sua qualidade de vida. Zague, pá, esquece. Eu gosto mesmo de ficar no sofá, gosto de ficar vendo Netflix e tomando gelado. Calma. Se eu disser a vocês que o nosso músculo, o nosso tecido muscular, ele tem a capacidade de produzir substâncias que protegem o nosso cérebro, vocês vão acreditar em mim, certo? Certo? Está faltando pujança em vocês. Tá? Mas vamos lá. Daqui até o final da apresentação vocês despertam. Pois então, só que um detalhe. Olha só, o nosso músculo, ele produz, estimula essas miocinas, mas tem um detalhe. Você tem que contrair esse músculo. Você deitado no sofá, você não vai produzir miocinas, exercícios. Agora, quando você contrai esse músculo, e tem mais. Quanto mais você contrai esse músculo com intensidade, mais miocinas você produz. E essas miocinas ajudam a proteger o nosso cérebro. Eu acho que está ficando evidente aqui que nós fomos feitos no estado de esforço. Certo? Exato. Você está quase me convencendo. Vou jogar minha última carta, tá bem? Olha só. Sabe aquele treino que vocês fogem, o treino aeróbio? Vocês fogem, não fogem? Fala a verdade. Não? Pois então, a maioria foge. Eu também não gosto. Eu não gosto do treino aeróbio. Eu gosto daquilo que ele me proporciona. Por isso que eu não deixo de fazer. Tá? O treino aeróbio é o esforço que você faz. Você produz o tal do famigerado lactato, que durante muitos anos foi considerado vilão. Olha, o esforço aeróbio, ele produz o lactato, e esse lactato decorrente do esforço aeróbio, ele cai na nossa corrente sanguínea, e ele ultrapassa a nossa barreira hematoencefálica. Essa barreira, ela tem como função proteger o nosso cérebro. Mas o lactato decorrente do esforço aeróbio tem essa liberação. Ele ultrapassa a nossa barreira hematoencefálica, se acumula numa região do nosso cérebro chamada de hipocampo. E lá, ele estimula a produção de uma proteína chamada BDNF. Quem já ouviu falar dessa proteína? Já? Tem sido bem falado, é verdade. É uma sigla que é em inglês, mas ela quer dizer fatores neurotróficos derivados do cérebro. Essa proteína, ela estimula a neurogênese, que é a produção de novos neurônios, e também ela barra fatores neurodegenerativos, ou seja, ela vai te ajudar, vai reverberar não só em fatores cognitivos, como em fatores funcionais. Gente, todos esses benefícios que eu citei aqui, eles decorrem do estado de esforço, não decorrem do estado de repouso. Concordam comigo? Mesmo que vocês não concordassem, isso é factual. Mas que bom que vocês concordam. Vocês vão dizer assim para mim, sabe? Ok, eu já percebi, eu até já sei que o exercício físico me traz grandes benefícios. Mas, cara, por mais que eu tente treinar, eu não consigo. Já tentei diversas vezes. Calma, não se assuste, tá? Inclusive, isso tem sido objeto de estudo pela comunidade científica ligada ao exercício físico. Porque as pessoas, mesmo tendo consciência do quão importante é a prática do exercício, porque as pessoas não conseguem manter uma rotina de treino. Vocês já se perguntaram isso? Sim? Pois então, isso tem sido objeto de estudo e isso é multifatorial, tá? Mas o que a gente ouve muito dizer assim, sabe? Por mais que eu saiba que isso é importante, parece que meu cérebro, e aqui vem o pulo do gato, parece que meu cérebro me boicota. Parece, não parece? Não parece. Ele boicota. Porque, gente, a gente precisa ter atenção no seguinte: o nosso cérebro é uma máquina incrível, fascinante, mas ela precisa de comando. Ela precisa de comando. Você não pode deixar o seu cérebro trabalhar por conta própria, porque provavelmente ele vai te levar para um caminho que não é tão interessante. Tá bem? Então, o seu cérebro precisa de comando. O seu pensamento não é a sua consciência. Ou não? Concorda comigo? Também não ia fazer diferença, porque isso é factual. Vocês vão me perguntar assim, ok, Zé, já entendi, mas e no campo prático? Porque assim, todo mundo diz o que eu tenho que fazer, mas o problema é o como. Como fazer? E dentro do contexto prático, com a minha experiência na sala de exercício, eu vou dar aqui a vocês ótimas dicas para vocês conseguirem traçar estratégias. E aí, essa coisa da estratégia,
Você tem que achar a melhor para você, que esteja dentro do teu contexto, dentro do teu perfil, tá? E como a gente falou em cérebro, em boi, picote, é mesmo nisso que a gente tem que focar. Porque olha só, vocês devem saber, o nosso cérebro, basicamente, ele só pensa em duas coisas, certo? Certo? Gente, minha apresentação está acabando e essa pujança ainda não chegou. Me ajudem, tá? Nosso cérebro pensa basicamente em duas coisas: no prazer imediato, certo? Boa, tá chegando. E em sobrevivência. Boa! Agora tem o seguinte, o nosso cérebro ele gosta de muitas coisas. Ou melhor, ele gosta de algumas coisas. E se você consegue entender isso e jogar no que o nosso cérebro gosta, você consegue traçar estratégias que vão te ajudar a manter uma rotina de treino. Quem tiver com papel e caneta, aponta, tá? Porque quem não tiver, depois você passa para o coleguinha. 4 coisas, gente. Aprendam isso. 4 coisas que o nosso cérebro adora. Joguem com isso. Primeira coisa, repetição. Zag, como é que eu vou usar isso? Perceba, se o nosso cérebro gosta de repetição, quer dizer que se você insistir naquele hábito, uma hora vai ficar bacana para ele e a coisa vai acontecer. Então o nosso cérebro gosta de repetição. Pronto. Como a complexidade ela é inerente ao nosso cérebro e ao seu funcionamento, ele gosta de repetição, mas ele também gosta de novidade. Olha que loucura. Porra, o gajo gosta de repetição, mas gosta de novidade barra imprevisibilidade. Também você pode jogar com isso. Poxa, eu vou fazer uma coisa nova. Eu nunca treinei, vou treinar. E aí tem uma coisa que a gente fala dentro do universo do exercício físico, que é ultrapassar não é vermelho. O que é isso? É você manter, mesmo sendo desconfortável, sendo difícil, você vai treinar, você vai treinar, você vai treinar. Chega uma hora que você ultrapassa essa linha vermelha, e aquilo já não lhe custa. Já não custa. Por quê? Porque você ultrapassou a linha vermelha, seu cérebro entendeu que aquilo tem uma recompensa, tem ali um propósito. O seu cérebro, o de ninguém, vai investir energia em algo que ele não veja uma recompensa. A gente fala em recompensa, a gente lembra logo da dopamina, certo? Sistema dopaminérgico. Por quê? Porque as pessoas até imaginam que a dopamina é um hormônio do prazer. Não é, tá, gente? Não é. A dopamina está ligada mais à recompensa, à expectativa e à motivação, tá? Então, quando você ultrapassa essa linha vermelha, você acaba tornando algo que era muito difícil e algo legal, positivo. Porque você não precisa gostar, tá, gente? Você só precisa fazer. Então, vamos lá, para a gente não se perder. Repetição. Tá apontando? Depois de repetição, pode ver? Tá meio apontado. Novidade barra imprevisibilidade. Esse para mim é o mais sensacional e que mais a gente pode utilizar, tá? O nosso cérebro, ele gosta muito de fazer associações. Pausa dramática. Associação. E aí, eu sofri muito no início do meu trabalho enquanto treinador, porque eu sempre entendi que o aluno ele precisa ser direcionado. Ou seja, enquanto eu estou dando treino, na medida do possível, eu sempre passo informações para os meus alunos. E eu descobri, estudando a neurofisiologia do movimento, a importância de usar associação. E o que eu costumo fazer? Eu estou a dar treino, estou sempre a indicar aos meus alunos o que é que está acontecendo, e meus colegas, muitas vezes dizem, pô, o Zag está dando treino ali, está dando um monte de informação, parece que quer aparecer, para mostrar que sabe. Sabe o que eu fazia nesse momento? Sabe o que eu fazia nesse momento? Nada. Ok? E continuar fazendo meu trabalho. Por quê? Olha só. Um exemplo prático, tá vendo? Eu estou dando treino, estou dando um estímulo de força, usando um estímulo de carne. E aí eu falo assim, meu aluno, a gente vai dar um sprint aqui agora de 30 segundos dessa bicicleta. Quem aqui já deu um sprint, seja lá do que for, a correr, a bicicleta? É desconfortável, não é? Aquela sensação de queimação no músculo, chama acidose metabólica. Cara, o aluno já está ali contrariado, porque ele não gosta de treinar. Ele está ali porque foi recomendação médica. Vai ali, sente aquela sensação de desconforto. O que eu faço? Ok, percebo isso no primeiro sprint, vai para a segunda série. Enquanto ele está na fase de recuperação, eu explico, você sentiu um desconforto? Né? O músculo queimou, cara, dói, né? É ok. Mas olha só, é por conta desse esforço que você vai aumentar a capacidade do seu músculo
de captar açúcar, de captar glicose na corrente sanguínea para usar como fonte de energia. Seu coração acelerou? Acelerou. Ele está agradecendo, porque você está tornando o seu coração mais forte, aumentando a eficiência cardíaca. Seu coração que sofria para bombear sangue para o corpo inteiro, agora lá, opa. Quando ele vai para o segundo tiro, sprint, ele continua sem encostar, continua doendo, ele fala assim, ó, vamos lá, ele, né, vambora. Percebe a diferença? Porque aquilo já começou a ter um propósito. O cérebro dele fez essa associação, cara, a gente vai sofrer, mas é por um motivo bacana. E a quarta coisa que o nosso cérebro gosta, esse é muito individual, é fazer link emocional. Aí quando vocês forem treinar, vocês decidem se é porque vocês querem pegar seu neto no colo, jogar para cima, se vocês querem ver o filho de vocês crescendo, formando, se é por uma questão de autoestima, porque você quer se olhar no espelho e se sentir bem. Crie um link emocional que convém a vocês. O que eu estou tentando dizer aqui, desde o início para vocês, é que, independente da autopercepção que vocês tenham sobre vocês, acreditem, vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Isso é uma característica inerente ao ser humano. Tem que saber como é que você vai descobrir isso e fazer com que isso, de fato, aconteça. Tá? Eu vou finalizar aqui a minha apresentação tentando puxar na memória de vocês. Como é o nome do meu livro? Espetacular. Unlock the Secret. Como tem uma rotina de treinos. E por que eu pedi para vocês guardarem essa informação? Porque o nome do livro é Unlock the Secret. Unlock. Desbloqueie. Não é aprenda o segredo. Não é tome aqui o segredo. É desbloqueie. Por quê? Porque já está em vocês. Vocês só precisam desbloquear. Tá? E como eu comecei falando de uma expressão e de uma frase, eu vou finalizar a minha apresentação com uma frase que eu gosto muito, que diz assim, olha, numa sociedade onde as pessoas cultivam hábitos autodestrutivos, sejamos resistência. Obrigado, gente.